Eu gostaria de ler o texto, que é o texto base que temos utilizado nos últimos dias, que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício que nos proporcionou salvação, sacrifício que nos proporcionou libertação, sacrifício que nos conectou ao trono da graça, sacrifício que nos conectou ao nosso Pai Celestial. E tudo que nós pedimos, ó Deus, é que essa conexão seja estendida nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, cumpra o Teu propósito, através das nossas vidas e também nas nossas vidas. Exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem escreveu esta citação foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha como Jesus o seu exemplo maior. O apóstolo Paulo, ele dizia: olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo, ou seja, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao escrever aos Filipenses, ao escrever esta carta aos Filipenses, Paulo, ele está ensinando que todos, sem exceção, deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, se desfez da sua divindade, se desfez da sua majestade e se colocou como obediente ao Pai, obediente até a morte, e também como servo, servindo a Deus e servindo também aos homens. E o próprio Jesus, ele disse: olha, eu não vim a este mundo para ser servido, eu vim para servir e servir a muitos. Agora, Paulo, ele nos recomenda: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. É interessante que, segundo pesquisas, 80% das decisões, elas são tomadas pelas emoções. 80% das decisões que as pessoas tomam, elas são tomadas pelos sentimentos. Mas o sentimento é passageiro, nós aprendemos isso. E jamais podemos tomar uma decisão definitiva baseado naquilo que é passageiro. Eu vou repetir: jamais podemos tomar uma decisão definitiva baseado naquilo que é passageiro. Ora, então o que Paulo estava querendo trazer de ensinamento, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus? Paulo não falava de emoções, Paulo não falava de sensação, Paulo não estava falando de sentimento, Paulo estava falando de comportamento. Que haja em nós o mesmo comportamento que também foi visto em Cristo Jesus, é o que Paulo falava. Que haja na igreja o mesmo comportamento que também foi apresentado através da figura de Jesus aqui na terra. Que haja em nós este mesmo comportamento. E qual foi o comportamento visto aqui na terra por Jesus? Paulo, ele explica: olha, Jesus, ele serviu, ele se humilhou e ele obedeceu, obedecendo até a morte. E neste momento, eu quero avançar um pouquinho mais dentro dessa primeira expressão de honra de Jesus, porque servir, obedecer e humilhar são três expressões, ou são as três maiores expressões de honra que alguém pode direcionar, canalizar para Deus e também para o seu próximo, para o seu semelhante. Servir, obedecer e se humilhar são três das maiores expressões de honra
que alguém pode direcionar para Deus e também para o seu semelhante. Eu quero ter um pouquinho o nosso ensino desta manhã sobre esta primeira expressão de honra, servir. Sabe por quê? Porque existe muita confusão nas mentes quando nós falamos a respeito de servir, porque o significado da palavra servir, ele é muito abrangente. O significado da palavra servir é muito abrangente. Servir no dicionário é prestar um serviço, também é cumprir deveres e funções, é dar auxílio para alguém, é oferecer algo para alguém, é ser útil no desenvolvimento de uma função específica. Ou seja, servir sempre será o oposto de passividade. Entenda, servir sempre será o oposto de passividade. Servir sempre vai requerer uma ação de alguém. Servir sempre será o oposto de passividade. Servir sempre vai requerer a ação de alguém. Eu quero que você acompanhe comigo em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 41. Vai trazer a história de duas irmãs que serviam a Jesus, Marta e Maria. Lucas 10, 38 até o 41. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aí. Aqui está o exemplo de duas mulheres que serviam a Jesus. E é interessante atentarmos para o nível que Maria servia a Jesus. Maria, ela servia a Jesus no nível contemplativo. E muitos olham para este texto, para a atitude que Maria também teve, e acreditam que o relacionamento com Jesus, ou a forma como nós nos devemos nos relacionar com Jesus, é esta forma, é uma forma somente contemplativa. Acredito que servir a Cristo é somente contemplar os feitos de Deus em alguém ou em si mesmo. Muitos entram por este caminho, achando que servir Jesus é somente vir à igreja uma vez por semana. Muitos entram por este caminho, achando que servir Jesus é somente vir à igreja pelo menos uma vez por semana, ou apenas uma vez por semana. Muitos acham que estão servindo a Jesus quando estão sentados ouvindo a mensagem. Eu estou servindo a Jesus, eu estou na casa do Senhor, eu estou escutando a mensagem, eu estou recebendo a mensagem, estou com meu coração aberto para tudo aquilo que está sendo falado, para todo ensinamento, e acham que isso é servir Jesus. Outros ainda acham que servir Jesus é ler a Bíblia de vez em quando. Olha, eu sirvo a Jesus porque eu estou lendo a palavra de Deus. Eu leio pelo menos um capítulo por dia, eu leio 3 capítulos por dia, eu leio um versículo por dia, eu até compartilho em forma de imagem o versículo que eu recebo, e acham que estão servindo a Jesus. Outros, ao levantar as suas mãos no culto, em adoração, quando o louvor está sendo ministrado, acham que estão servindo a Jesus, acham que esta é a forma de servir Jesus. Outros ainda de vez em quando dão glória a Deus na igreja, acham que assim estão servindo Jesus, acham que assim estão adorando a Jesus, mas não passam disso, não passam deste comportamento, não passam deste ato contemplativo, e até usam este texto, e acham que a forma de servir é somente essa, e outras formas de servir acabam sendo indispensáveis, ou dispensáveis, melhor dizendo, porque acreditam que esta forma é a forma correta de servir. A forma correta de servir Jesus é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é estar na igreja uma vez por semana, é levantar as suas mãos, é ler a palavra de Deus. Fora disso, se torna dispensável. Fora disso, se torna
algo que foi direcionado apenas para alguns escolhidos para Deus, como se Deus olhasse para mim e olhasse para alguns aqui deste auditório e dissesse assim: olha, eu escolhi você para me servir, aí estou separando você, olha, eu estou apontando o dedo para você, existem aqui 200 pessoas aproximadamente, mas não, eu olhei para você, porque você veio de camisa amarela hoje, e é você que eu quero que você sirva, é só você, mais ninguém, e os outros podem ficar no contemplativo, e acham que estão servindo a Deus dessa forma. Entenda, Deus nos chamou para servir, todos sem exceção. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todas essas formas que eu falei, elas são importantes? Com certeza. Elas fazem parte da nossa vida com Deus? Com certeza. Elas fazem parte da nossa adoração com Deus? Com certeza. Elas estão relacionadas a um coração daquele que se dispõe a servir? Com certeza. Com certeza. Mas é além, Deus está nos chamando para ir além. Agora, então por que Marta fez aquilo? Por que Maria fez aquilo? Porque as duas agiam de forma diferente naquele momento. Por quê? Porque naquela época, Maria, ela se prostra aos pés de Jesus, porque havia necessidade do reconhecimento de que Jesus era o Messias. O reconhecimento de que aquela pessoa que estava ali na casa delas, era aqueles que eles esperavam por gerações e gerações. Então, era um caso específico para aquela época, era uma ocasião específica para aquela época, por isso então foi visto a postura de Maria, e por isso então que Jesus disse: olha, ela escolheu a melhor parte, mas esta era uma ocasião específica para aquele momento, era uma postura específica para aquele momento. E alguém pode dizer assim: olha, mas eu aprendi que eu não sou mais servo de Deus, eu sou filho de Deus, ou melhor, eu sou amigo de Deus, não é verdade? Já escutou alguém falando isso aí? Eu sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de amigo. Perfeito, perfeito, realmente ele está citando a palavra de Deus. Agora eu quero que você acompanhe comigo João 15, versículo 15, o que diz a respeito disso que estamos afirmando. João 15,15 diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que coisa extraordinária, é? Deus, ele não te chama mais de servo, ele te chama de amigo. Deus, ele olha para mim e para você, ele fala assim: olha, eu não te chamo mais de servo, a partir de hoje você é meu amigo, e eu vou fazer conhecer os mistérios do reino. Agora eu quero que você volte um pouquinho o texto, no versículo 14, aqui de João capítulo 15, atualiza para a gente por favor aqui. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Querido, até o amigo, até para demonstrar que é amigo de alguém, é necessário servir. Percebe? Até para demonstrar que somos amigos de Deus, amigos de Jesus, é necessário haver em nós a disposição para servi-los. Vós sois meus amigos, dissestes bem, vós sois meus amigos, eu entendo disso, Deus entende isso, Ele nos coloca como amigos, mas Ele diz: olha, se fizerdes o que eu vos mando, vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Até o amigo de Deus vai demonstrar a sua amizade servindo a Deus. Até aquele que se diz amigo de Deus deve demonstrar a sua amizade servindo a Deus. Agora, existem várias formas de servir a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 diz assim: e também há diversidade de serviços, em algumas versões, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo.
Existem várias formas de servir a Deus, isso é verdade. Existem várias formas de servir a Deus, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda continua sendo o meu Deus, Ele ainda continua sendo o seu Deus. E todo aquele que tem um Deus sobre si, ele serve aquele Deus que está cobrindo a sua vida, ele serve. E o apóstolo Paulo diz: olha, há várias formas de servir, há diversidades de servir. Eu quero apresentar aqui algumas formas de servir a Deus. Algumas formas, sei que existem vários campos para servirmos a Deus. E quando servimos a Deus, nós somos tremendamente recompensados pelo próprio Deus. E a primeira delas que eu quero pontuar nesta manhã é frutificar. Frutificar no reino de Deus é uma forma de servir a Deus. Frutificar no reino de Deus é uma forma de servir a Deus. Frutificar é a nossa chamada em Deus. Entenda, a minha chamada, a sua chamada no reino de Deus é frutificação. Um amém, 2 améns, está melhorando. A nossa chamada no reino de Deus é para frutificação. Frutificação glorifica o nome de Deus. Frutificar demonstra que somos discípulos de Jesus. Frutificar demonstra que nós somos discípulos de Jesus. João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16, um pouquinho mais à frente: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. A fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós fomos chamados para a frutificação no reino de Deus. Não existe esterilidade no reino de Deus. Não existe esterilidade no reino de Deus. O que pode faltar é a disposição para a frutificação. Porque quando Deus percebe em alguém a disposição para a frutificação, Ele faz com que essa pessoa frutifique no reino. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas Deus é quem dá o crescimento. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, quando Deus observa no coração de alguém a disposição para frutificar no reino, o próprio Deus é quem acrescenta na vida desta pessoa a frutificação. O próprio Deus. Agora, o que é frutificar no reino? Frutificar no reino está associada à nossa chamada em Deus. Frutificar no reino está associado, ligado, conectado com fazer discípulos para Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ora, aquele que recebe uma ordem, ele é servo daquele que encaminhou a ordem. Então, servir a Deus, ou fazer discípulos, também é uma forma de servirmos a Deus. É uma forma de servirmos no reino de Deus. A frutificação, ela é uma forma de servirmos a Deus. Todas as vezes que nós fazemos discípulos, todas as vezes que nós acompanhamos esse discípulo que está sendo formado, todas as vezes que nós ensinamos a guardar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que está em sua palavra, nós estamos servindo a Deus.
nós estamos proporcionando a frutificação no reino de Deus. Você foi chamado para a frutificação. Você foi chamado para fazer discípulos de todas as nações para Jesus. Será que você entende isso? A nossa chamada não é contemplativa. A nossa chamada é uma chamada que requer ação. É uma chamada ativa. Servir a Deus é fazer discípulos. Fazer discípulos é servir ao nosso Deus. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Agora você pode servir a Deus também com os seus bens. Existem chamadas específicas. Todos nós devemos servir a Deus com tudo que temos. Servir a Deus com o nosso coração, servir a Deus com o nosso entendimento, a Bíblia diz servir a Deus com toda a nossa força. Isso fala de todo o nosso ser. Então também devemos servir a Deus com os nossos bens. A Bíblia, ela apresenta em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, a história de mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Elas serviam a Jesus com os seus bens, com os seus recursos, com aquilo que elas tinham em mãos. E diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência, as quais o serviam com os seus bens. As quais o serviam com os seus bens. É interessante que ele traz aqui pessoas que eram importantíssimas na sociedade, e pessoas que também não eram consideradas aos olhos humanos importantíssimas na sociedade, ou seja, classes distintas da sociedade. Isso significa que independente da classe social que temos, independente da quantidade de bem que possuamos, todos nós podemos servir ao Senhor com aquilo que temos. Todos nós devemos servir ao Senhor com os nossos bens. Todos nós devemos servir ao Senhor, assim como essas mulheres, elas serviam a Jesus com os seus bens. Todos nós, sem exceção. Você foi chamado para servir ao Senhor com todo o seu ser. Você foi chamado para servir ao Senhor com a sua adoração. Você foi chamado a servir ao Senhor com o seu coração. Você foi chamado para servir ao Senhor com as suas mãos, mas você também foi chamado para servir ao Senhor com todos os teus bens. Amém? Glória a Deus. Servir ao Senhor é a nossa chamada suprema aqui na terra, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e também com todas as nossas forças. Agora existe também uma outra forma de servir ao Senhor. Existem aqueles que serviam assistindo as pessoas, homens que serviam como diáconos, homens que serviam como obreiros, homens que auxiliavam no reino de Deus, acompanhando cada caso perto a perto, ombro a ombro, assistindo a necessidade do povo. E a Bíblia traz isso em Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. E diz assim, Atos 6, 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos para a oração
e também para o ministério da palavra. Aqui está falando de pessoas que foram convidadas, pessoas que tinham no seu coração a marca da fidelidade com Deus. Eu creio que eu estou diante de pessoas assim. Eu creio que você faz parte deste quadro de pessoas assim. Pessoas que têm no seu coração a disposição para servir ao Senhor. Essas aqui, elas serviam mais próximo do seu irmão, assessorando o seu irmão. Eram diáconos daquela época, eram os obreiros daquela época. A época passou, mas a forma de servir ao Senhor continua sendo a mesma. E é necessário que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o mesmo comportamento que também houve em Cristo Jesus. Ele se despiu da sua majestade, ele foi obediente até a morte, e ele se colocou na disposição de servir a Deus e também de servir as pessoas. Sirva na igreja que Deus te plantou. Você foi chamado para servir na igreja que Deus te plantou. Ninguém é chamado para ser apenas ouvinte. Ninguém é chamado por Deus para ser apenas ouvinte. Ninguém é chamado. Tiago diz: olha, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ninguém foi chamado para ficar somente no contemplativo. Todos nós fomos chamados para servir. Existe um lugar no reino de Deus que eu não posso ocupar. Este lugar é seu. Existe um lugar no reino de Deus que você não pode ocupar. Esse lugar é meu. Mas se todos nós ocuparmos o nosso lugar no reino de Deus, o reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai multiplicando, o nome de Deus vai sendo glorificado, os milagres vão surgindo, as pessoas vão sendo abençoadas, a sua vida, a sua casa, a sua família vai sendo totalmente transformada. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela se manifesta naquele que se dispõe a servir, e Deus quer derramar a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se disponha a servir e a servir sempre. E Paulo, ele recomenda que façamos tudo com amor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: fazei todas estas coisas, ou todas essas obras com amor. Em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo, ele vai indicar que existe uma grande recompensa para aquele que se dispõe a servir a Deus, a se entregar, aquele que se dispõe a fazer e fazer com amor. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 7: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa em Deus. Existe recompensa da parte de Deus para todo aquele que se dispõe a servir. E Paulo aqui ele recomenda: olha, não desfaleçam as vossas mãos, ou seja, não tire a mão do arado, firme mesmo a sua mão. Deus vai renovar a sua vida nesta manhã. Deus vai renovar a disposição de servi-lo nesta manhã. Todo cansaço, toda indisposição, ela vai deixar a sua vida nesta hora. O que vai habitar no seu coração é o desejo de servir a Deus, e servir com amor. E porque você está servindo com amor, e porque você vai continuar servindo com amor, Deus derramará uma grande recompensa sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Uma grande recompensa. Nada fica oculto, nada fica oculto. É possível que em algum momento podemos pensar: mas será que alguém vê aquilo que eu estou fazendo? Será que alguém vai reconhecer aquilo que eu estou fazendo? Será que alguém está percebendo aquilo que eu estou fazendo? Ainda que os homens não percebam, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz assim: Apocalipse 2:2: conheço todas as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Conheço as tuas obras, eu conheço o teu serviço, é o que Deus está falando. Eu conheço aquilo que você faz, nada fica oculto aos meus olhos. Tudo que nós fizermos se torna conhecido diante dos olhos do Senhor. Tudo. Eu quero finalizar aqui com a declaração de Josué e também com aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse assim, em João capítulo 12, versículo 26. Anote esses dois textos, medite sobre eles. João 12, 26, é Jesus falando. João 12, 26 diz assim: Jesus disse assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aquele que serve, ele é honrado diretamente, exclusivamente pelo Deus Pai. Agora, aquele que diz seguir Jesus, ele também deve servir, e servindo, o Pai o honrará. Existe honra da parte de Deus sendo canalizada para a sua vida nesta manhã. Existe honra da parte de Deus. Servir não deve ser uma imposição, queridos, é uma opção. Jesus, ele fez essa opção. Ele se dispôs da sua majestade e se colocou na condição de servo. Eu e você podemos fazer isto, podemos assumir esse compromisso da nossa caminhada, da nossa jornada com Deus nesta manhã. E se já estamos assim, podemos renovar este compromisso que já fizemos com Deus, não tirando a mão do arado jamais, entendendo que se nós seguimos a Jesus, nós somos chamados a servir, e servindo a Jesus, nós somos honrados pelo Deus Pai. Agora, Josué, ele também faz a sua declaração. Josué capítulo 24, versículo 14 até o versículo 15, diz assim: agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa já fizemos a nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Será que existe alguém aqui nesta manhã como Josué que pode fazer essa declaração? Eu não sei de vocês, é uma escolha, não é imposição. Mas a melhor escolha que alguém pode fazer foi a que Josué fez, foi a que Jesus fez, foi a que Paulo fez, e nós somos chamados para fazer. Josué disse: olha, eu não sei de vocês, eu só sei de mim. Eu e a minha casa, nós serviremos e serviremos ao Senhor. Você está disposto a servir ao Senhor? Há uma chamada de Deus maior, há uma chamada de Deus maior para servirmos ao Senhor. Queridos, há tempo para todas as coisas. É importante que você tenha o seu tempo de lazer, é importante que você tenha o seu tempo com a sua família, é importante que você tenha o seu tempo para trabalhar, é importante que você tenha o seu tempo, só o seu tempo, sabe aquele tempo que fica só você e mais ninguém? Nesse momento parece que não entra nada na cabeça, é o seu tempo. Há tempo para todas as coisas, mas em todo o tempo é tempo para servir ao Senhor. Então sirva ao Senhor na sua casa, sirva ao Senhor no seu trabalho, sirva ao Senhor na sua igreja, sirva ao Senhor com a sua família, sirva ao Senhor como servindo a homens, ou sirva aos homens como servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor a todo tempo. Há uma grande recompensa da parte de Deus para todo aquele que se dispõe a servir. Dê um aplauso ao Senhor.